Oi, eu sou a Thay do Solertia e hoje aqui no YouTube da Fischer vamos explorar o Policromia, esse filme maravilhoso com uma combinação única de cores que a Fischer lançou durante a Mega Artesanal. Ele tem 5 milímetros de espessura, 100% poliéster e 400 metros no novelo. Me acompanha na produção para saber sobre o rendimento. A primeira coisa que eu vou fazer com esse novelão é separar ele em novelinhos menores, em cada uma dessas mesclas que compõem aqui, né, ele no total, porque assim eu vou conseguir fazer 2 peças ou mais, utilizando a mescla que vem pronta em peças menores que 400 metros, que é o tamanho desse novelão aqui. Ele é perfeito para fazer bolsas de tamanho médio a grande, mas nesse caso, como a gente está fazendo um acessório, um chapéu, eu vou então diminuir em 5 novelinhos menores, que é a quantidade de mesclas que eu tenho aqui. E aí eu posso de repente fazer um chapéu e uma bolsa menor, com esse novelo de 400 metros, ou ainda 2 chapéus. Aqui é sem segredo, vou só abrir o rótulo, essa cor que a gente está utilizando com essa mescla aqui é a outono, então eu vou abrir aqui o meu rótulo e separar o fio. Achar a minha pontinha e ir separando cada uma dessas mesclas. Quando eu tiver com os 5 novelos prontinhos, eu venho mostrar para vocês. Agora que eu já separei as 5 cores que compõem o mix do Policromia Outono, eu deixei eles na ordem porque a minha ideia é seguir com a ordem que vem proposta pela Fischer, que já é perfeitinha, faz um degradê perfeito na peça. Então, vou começar aqui com o primeiro tom do novelo, que é esse tom mais marrom, utilizando uma agulha 5,5. Vou fazer um anel mágico, ó, a ponta do fio tá virada pra mim. Com ela virada pra mim, eu passo em cima de 3 dedos. Aqui embaixo, eu vou passar ela um pouquinho na diagonal assim, ó, e voltar lá pra cima dos meus 3 dedos, tá vendo? E aí, aqui embaixo, outra vez, eu seguro essa pontinha junto com essa ponta, que é a ponta que tá vindo lá do novelo. Feito isso aqui, agora eu venho aqui, ó, na minha segunda alcinha, tá vendo? Coloco a agulha pra lá. E em seguida viro essa agulha toda aqui, ó, na minha direção. E fazendo isso, eu vou ficar com um loopzinho ali, ó, corrediço. Agora eu vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio. E lá atrás, ó, eu busco o meu fio que tá vindo do novelo pra trazer ele aqui pra frente. Quando a gente faz isso, a gente fica com 2 alcinhas na agulha, olha. E aí, então, agora, segurando com o dedão, a gente tira a agulha do sentido que ela tá e vai passar ela no sentido oposto. Assim. Agora, eu laço meu fio que tá vindo lá do novelo e passo aqui por dentro dessas 2 alcinhas. E aí, assim, a gente tem um primeiro ponto dentro do círculo mágico que não fica como aquele nozinho, ele já fica perfeitinho como um ponto baixo. E aí, além desse, a gente vai fazer mais 5 pontos baixos dentro do nosso anel mágico, para totalizar 6 pontos de início. Terminando os 6 pontos, a gente pode ajustar um pouco o anel mágico, para ele ficar mais fechadinho. E a gente vai esticar esse ponto que a gente tá na agulha. Vem aqui nesse primeiro pontinho e passa a agulha de trás para frente, assim, pegando as 2 alcinhas. Pega essa voltinha que a gente deixou esperando e engancha na agulha, leva ela lá para trás. E agora, a gente vai colocar a agulha aqui, ó, por baixo desse fiozinho que a gente justamente acabou de passar lá pra trás, tá vendo? Vai laçar o fio que tá vindo lá do novelo e trazer ele aqui pra frente. Agora, a gente ficou com 2 alcinhas, uma que tá aqui na agulha e a outra que tá aqui atrás. Eu vou pegar essa que tá aqui atrás também e ficar com as 2 na agulha,
laço o fio que tá vindo do novelo e retiro as duas alcinhas junto. Aqui a gente fez o fechamento da primeira carreira e também o primeiro ponto baixo da nossa segunda carreira. Aqui, para criar textura, a gente vai trabalhar um ponto pegando as duas alcinhas aqui de cima e outro ponto pegando só a alcinha de trás, para que essa hastezinha aqui na frente crie a textura que a gente deseja. E a gente vai seguir regra de aumento básica. Isso significa que a segunda carreira toda será composta por aumentos. Mas, no primeiro ponto, eu só vou colocar o meu aumento quando eu terminar essa carreira para que a minha peça fique mais redonda. Então, se nesse primeiro ponto eu tô pegando as duas alcinhas, aqui no próximo eu vou fazer 2 pontos baixos pegando só a alcinha de trás. Aqui agora pegando as duas alcinhas, mais 2 pontos baixos. E pegando só a alcinha de trás, 2 pontos baixos. A gente vai repetir essa sequência até encontrar ali o nosso primeiro pontinho. Pegando as duas alcinhas e agora pegando a alcinha da frente. Aliás, a alcinha de trás e deixando a alcinha de frente. 1, 2. Por fim, então, a gente vai colocar o segundo ponto aqui, ó, no primeiro ponto da carreira, para fazer o nosso aumento. E aí, depois dessa primeira carreira, vocês podem fechar todo o anel mágico, bem fechadinho, que vai ser o centro do nosso chapéu. Para fechar essa carreira, a gente vai fazer igual a gente fez na primeira. Eu estico aqui o meu fio, vou lá no primeiro ponto, coloco a agulha de trás para frente, engancho aqui a agulha, jogo lá para trás. Agora, em vez de pegar os 2 fiozinhos, eu vou pegar só esse daqui, ó, de trás. Tá vendo que a gente passa 2 lá para trás? Eu vou pegar só o segundo para criar aquele efeito de textura intercalando. Laço meu fio que tá vindo do novelo, pego a argolinha que tá lá atrás esperando, igual na primeira vez que a gente fez esse processo, laço meu fio do novelo e tiro as duas alcinhas. Como eu disse, a gente vai seguir regra de aumento básica. Então, a segunda carreira vai ser composta por um aumento e um ponto baixo. Se aqui nesse ponto a gente pegou só a alcinha de trás, no seguinte a gente vai pegar as duas alcinhas para estar fazendo um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, aqui a gente pega só a alcinha de trás outra vez. Conforme a peça for crescendo e a gente vai fazendo a troca de cores, vai ficar mais fácil para vocês entenderem essa questão da textura que eu tô dizendo para vocês, tá? Mas basicamente é para fazer essas hastezinhas aqui, ó, e dar um efeito diferenciado. Então, fiz um aumento, aqui um ponto baixo, agora vou outra vez pegando os dois fazer um aumento, pegando só o de trás um ponto baixo. Vou seguir com esse esquema até o fim da carreira. Terminei aqui a terceira carreira e vou finalizar do mesmo jeito que a gente finalizou as outras. Só sempre lembrando de intercalar. Se você quiser fazer inteiro com um ponto baixo, sem fazer esse detalhe da textura, você também pode, tá? Não tem problema. Agora, seguindo a regra de aumento, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu quero colocar o meu aumento aqui já nesse primeiro ponto, mas eu vou dar toda a volta e depois colocar o aumento aqui. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos sozinhos. E agora, um aumento. Outra vez, 2 pontos baixos sozinhos. E um aumento. De volta, sigo fazendo essa sequência até o fim da minha carreira.
Como eu tinha dito, vou colocar aqui agora, junto no primeiro ponto, o meu aumento dessa carreira. E vou fazer o fechamento igual a gente fez nas outras. Agora, se na carreira anterior a gente tinha 2 pontos entre os aumentos, seguindo a lógica, teremos 3 pontos entre os aumentos. Então, já vou fazer o meu aumento aqui nesse segundo ponto. Agora, a gente faz 3 pontos baixos, um aumento. E essa vai ser a sequência que a gente vai repetir até o fim da carreira, de 3 pontos baixos e um aumento. Terminando essa carreira onde a gente tem 3 pontos baixos entre os aumentos, a gente vai trocar a cor do fio, tá? Pode cortar o seu fio. Olha o tanto do novelo que ainda sobrou, como eu disse para vocês que dá para reproduzir mais peças, porque 400 metros é muito rendimento. Então, para o chapéu, nesse primeiro tom, terminamos aqui. Eu vou cortar o meu fio e vou simular aqui com vocês a última correntinha que falta para então a gente ficar com a peça bem perfeitinha e mudar para a segunda cor. O acabamento do fio poly, ele é feito com queima, tá? Do poly, que é a mesma base do policromia. Então aqui, ó, puxo todo o meu fio para cima, coloco lá no primeiro ponto a minha agulha de trás para frente, levo o meu fio todo lá para trás. E agora eu preciso fazer ele voltar de onde ele tá saindo. Então, ele tá saindo, ó, desse fiozinho aqui, tá vendo? Lá por trás eu coloco a minha agulha, fazendo sair ali no buraquinho, ó, mesmo de onde tá saindo o fio. E puxo o meu fio lá para trás. Feito isso, eu vou ter um acabamento perfeitinho aqui, ó, ao redor de toda a peça. E aí, aqui atrás, vocês fazem um acabamento com queima, tá? Com isqueirinho. Só cortar e colar ali com a bunda do isqueiro. Vamos passar para a nossa segunda cor, que é a mescla desse tom maravilhoso de marrom com o vermelho. Tá aqui, para vocês conferirem. E a gente vai seguir fazendo o mesmo esquema, tá? Agora, na sequência de aumentos, a gente vai estar fazendo a nossa última carreira de aumentos, ou a penúltima, vamos medir para ver como vai ficar. E então vai ser 4 pontos baixos entre os aumentos, sendo que o aumento a gente vai colocar aqui, ó, nesse ponto bem no meio dos aumentos que a gente fez na carreira anterior. Então aqui eu tenho um aumento, aqui eu tenho outro aumento e no meio desses 3 pontos aqui, ó, é onde vai o nosso próximo aumento, sendo intercalado por 4 pontos. Deixa eu pegar a pontinha aqui do meu novelo, pra gente poder trabalhar junto já essa carreira. Eu vou pegar aqui, ó, no mesmo lugar que a gente fez o acabamento, a finalização, e vou continuar por aqui mesmo, tá? Vou pegar ali só a alcinha de trás, posiciono ali o meu segundo fio. E vou começar a trabalhar da mesma forma que vim trabalhando até agora. Nesse caso aqui, se vocês quiserem, vocês conseguem ir arrematando, né, a pontinha do fio que vocês estão trabalhando. Então, fiz um ponto aqui, por coincidência tá bem no ponto do aumento, ó. Vou deixar para fazer por fim, tá? E vou seguir fazendo 4 pontos baixos.
Agora um aumento. Outra vez 4 pontos baixos e um aumento. Agora que eu tô colocando uma segunda cor, eu acho que fica mais fácil para vocês conseguirem entender isso que eu tô fazendo aqui, ó. Sobre tá ficando essas hastezinhas aqui, ó, que vão dar uma textura especial pro nosso chapéu. Para não ficar um chapéu básico só de pontos baixos, né? Tá vendo que ele fica com uns risquinhos? Isso vai dar um efeito bem legal na hora que a gente tiver com a nossa peça pronta. Vou seguir aqui fazendo a sequência, retorno com vocês para dizer se a gente vai ter mais uma carreira de aumento ou se então essa daqui vai ser a última para a gente começar a descer nosso chapéu reto. Então, olha só, para mim, esse tamanho que tá aqui, com essa quantidade de aumentos, ficou ok para eu começar a minha descida sem fazer nenhum aumento, tá? Então, é o que eu vou estar fazendo a partir dessa carreira. E aí, assim que eu finalizar a peça, eu digo para vocês qual é a circunferência interna do chapéu para que vocês possam ter noção e se basear se vocês vão precisar fazer mais ou menos carreiras de aumento de acordo com o tamanho da cabeça que vocês estiverem fazendo o chapéu, tá? Vou outra vez finalizar aqui, igual todas as outras, sem nenhum segredo. E vou continuar agora sem fazer nenhum aumento, só intercalando aquela questão que eu comentei com vocês, para que a gente consiga uma textura diferenciada no nosso chapéu. Então, finalizei aqui e agora vou trabalhar da seguinte forma. Esse tá pegando os dois, esse vai pegar só o de trás. O da frente, os dois, e o outro só o de trás. E vou seguir trabalhando assim por várias carreiras até eu trocar de cor novamente. Eu vou ir fazendo aqui e eu já digo para vocês quantas carreiras eu desci antes de eu trocar para terceira cor e quarta cor. Que aí vai ficar a quinta cor provavelmente para a aba. Olha, tá ficando assim. Depois da primeira carreira aqui que a gente fez com essa segunda cor que foi de aumentos, eu fiz mais 4 carreiras ainda com essa cor, tá? E agora eu vou outra vez trocar a cor pegando a terceira. E ele tá assim por enquanto, ó. Eu recomendo que conforme vocês vão fazendo, vocês vão medindo na cabeça, porque muito embora ele pareça fechadinho e que assim, e até relativamente pequeno, quando você coloca na cabeça, ele tem uma certa maleabilidade, sabe? Ele é como um tecido. Essa é a vantagem da gente estar trabalhando com um fio de poliéster e não de propileno. Aqui no caso da Fischer não é nem só qualquer tipo de poliéster, é um poliéster premium. Então a gente vai ter essa maleabilidade da peça e também maciez. Olha, sobrou essa quantidade aqui, uma quantidade bem boa e equivalente ao primeiro que a gente trabalhou, né? Mais ou menos a mesma coisa. E agora eu vou estar, então, passando para a terceira cor, que eu acredito que iremos descer mais um total de 5 carreiras sem estar fazendo nenhum tipo de aumento. Vou de volta começar aqui no mesmo lugar onde a gente parou. Fez a emendinha, eu fiz igual, tá? Eu mostrei pra vocês, ó. Bem simples, depois eu vou arrematar tudo com um isqueiro pra ficar tudo bem bonitinho. Então, se nesse último aqui a gente iniciou fazendo uma metade, agora aqui a gente não vai precisar. Coloquei aqui o meu fio vermelho e vou seguir fazendo. Pegando uma só a alcinha de trás e o outro as duas alcinhas. Acho que aqui com o vermelho vai ficar bem fácil de entender isso que eu tô falando e vai dar um contraste ainda maior nessa questão, porque como as outras duas cores elas eram mescladas, acaba ficando mais parecido, né? Mas olha só, fazendo isso que a gente tá fazendo, a gente fica um ponto com uma haste, o outro sem. Um ponto com uma haste e o outro sem.
É isso. Vou seguir fazendo a mesma coisa e outra vez retorno aqui para contar para vocês quantas carreiras eu desci com essa cor, sem estar fazendo nenhum aumento, tá? Só fazendo carreira atrás de carreira. Eu fiz aqui 4 carreiras com a nossa terceira cor e vou trocar para a próxima cor, que é o laranja com o vermelho. E sobrou essa quantidade aqui, ó, de vermelho. Agora que a gente vai trocar para o laranja com o vermelho, a gente vai voltar a fazer aumentos para a gente conseguir fazer a nossa aba. Então, se a gente deixou de fazer aumentos com 4 pontos entre os aumentos aqui nessa carreira com os aumentos, aqui nessa parte a gente vai fazer 3 pontos entre os aumentos. Então eu vou colocar o meu fio aqui outra vez da onde eu finalizei. E vou fazer 3 pontos baixos. E agora um aumento. Outra vez, 3 pontos baixos. E um aumento. Vou repetir essa sequência até chegar no fim dessa carreira. E a próxima carreira a gente vai repetir sem aumento nenhum. Então, assim que eu terminar essa carreira com aumentos e a próxima sem aumentos, eu retorno para mostrar como tá ficando a peça para vocês. Então, eu fiz aqui a carreira primeira nessa quarta cor que eu mostrei para vocês, com 3 pontos e um aumento, a segunda sem nenhum aumento, e a terceira eu vou outra vez fazer a cada 3 pontos um aumento, para continuar abrindo a nossa aba. E aí, outra vez, a quarta e última cor dessa... A quarta e última carreira dessa cor será feita sem nenhum aumento, tá? Então, a gente colocou aqui, na primeira carreira dessa quarta cor, que começa com por a aba 3 pontos e um aumento, na segunda carreira aqui, sem nenhum aumento, terceira carreira, 3 pontos e um aumento, quarta e última carreira com a quarta cor será sem nenhum aumento. Finalizei aqui então as 4 carreiras na nossa quarta cor, da forma como eu havia explicado para vocês. Olha, aqui essa última carreira ficou sem aumento, e agora eu vou colocar a minha quinta cor seguindo o mesmo padrão. Uma carreira com aumentos a cada 3 pontos e uma carreira sem nenhum aumento. Eu vou fazer isso por mais 4 carreiras para completar. 4 carreiras dessa, 4 carreiras dessa e 4 carreiras da última cor, e dessa forma finalizar então o nosso chapéu. Só para vocês saberem, assim, por questão de informação mesmo, eu tô sempre iniciando o meu trabalho onde eu encerrei a última carreira, tá? Então eu encerrei aqui mesmo trocando de cor. Eu tô dando continuidade como se eu não estivesse cortando o fio para dar continuidade no trabalho. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou começar a trabalhar com a última cor que compõe esse mix de policromia, fazendo como eu disse para vocês, 3 pontos e um aumento. A próxima carreira a gente vai ter inteira sem nenhum aumento. Depois vai ser de volta a cada 3 pontos um aumento, e a última carreira com nenhum aumento.
E ficou assim o nosso bucket hat. Infelizmente eu tive um problema com o arquivo do vídeo pra mostrar ele finalizado pra vocês, mas eu queria mostrar que com um novelo eu fiz o bucket e a easy bag. E eu vou deixar disponível pra vocês a receita da easy bag no Instagram. Um beijo!